Adoramos com louvor, agora vamos orar. Feche seus olhos. Amado Pai, gratos te somos, Senhor, por mais um grupo gibeonitas que está iniciando, Pai. Este grupo que surgiu no coração do nosso irmão Marçal, para que pudéssemos alcançar mais pessoas, Senhor, para o teu reino. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nome, Pai. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, é um Pai paciente, é um Pai que nos ama e está a todo momento atrás de cada um de nós, querendo nos salvar. Nós não merecemos tamanho amor e obrigada, Pai. Obrigada porque a graça é isso, nós não merecemos, mas mesmo assim, o Senhor nos dá, simplesmente. Obrigada por isso, e nós aceitamos, Senhor. Aceitamos e pedimos a transformação pelo Seu Espírito Santo. Que Ele nos transforme em nossos gostos, em nossos desejos, que Ele nos transforme no que vemos, ouvimos, comemos, vestimos, que possamos ser completamente transformados, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então que Ele possa se alegrar em habitar em nós. Por favor, Espírito Santo, entregamos essa reunião mais uma vez em suas mãos. Aqui, quem manda é o Senhor. Que o Senhor conduza e dirija de acordo com a tua vontade, de acordo com a necessidade de cada um que se achegou aqui, de cada um, Pai, que precisa aprender mais de ti. Por favor, fale através do nosso irmão Armando esta noite, Pai. Que ele venha falar inspirado por ti, de acordo com as nossas necessidades, Pai. Abra os nossos ouvidos e nos ajude, Espírito Santo, não apenas a ouvir, mas nos ajude a seguir o seu conselho, para que tenhamos mais saúde. E eu te peço também, Espírito Santo, não apenas pela saúde física nesse momento, mas principalmente pela espiritual, nos restaure de acordo com o seu querer. Que possamos ser luz para este mundo. Já estamos findando a semana, nos preparando para receber o seu santo dia, Pai. Estamos no último dia onde antecede o teu sábado. Que possamos ter um dia da preparação na tua presença e nos organizarmos para que possamos, Senhor, receber o teu sábado como ele é digno de ser merecido, porque este dia é santo. E que possamos adorar em espírito e em verdade a cada momento. Perdoe os nossos pecados, Espírito Santo. Entrego cada um aqui desta reunião em suas mãos. Cada pedido no coração de cada irmão meu, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. A gente começa a orar, a gente esquece da vida, né? Falar com Deus é maravilhoso. Falando em orar e falar com Deus, deixe seu pedido no chat, se você ainda não escreveu seu pedido de oração. Depois, no final, nosso irmão Armando vai estar fazendo uma oração pelos pedidos em geral. Por favor, escreva, que nós vamos estar orando de maneira específica ao decorrer da semana. E o nosso encontro na próxima quinta, às 21 horas, já está marcado aqui, viu? Boa noite, querido irmão Armando. Seja bem-vindo ao grupo Gibeonitas. Acredito que seja a primeira vez que você está neste grupo, né? Eu acredito que sim, eu não me lembro de ter entrado nele, não, mas nós temos orado aí pelo irmão Marçal aí, que é um grande conhecido nosso aqui, da sala, e nós temos orado muito por ele e por muitos irmãozinhos. A irmã Marisa, que eu conheço, tem muitos que eu não conheço aí da sala de vocês, né? Mas é um privilégio, obrigado pelo convite. É sempre bom estar participando junto com a Irmandade e conhecendo novos irmãos na fé. E é um privilégio para mim, tanto para vocês também. O assunto aqui hoje, irmã Alessandra, é um assunto tremendo. É um assunto que é de grande responsabilidade e de grande aprendizado também para nós, né? Por um momento tão tenebroso que a humanidade passa sobre enfermidade e doença, nós vamos aprender aqui um pouquinho mais, né?
sobre saúde, sobre temperança, e o que o céu nos traz sobre esse assunto. É importante nós entendermos como que o céu enxerga o assunto sobre alimentação. Será que é importante nos nossos dias, né? Esses detalhes assim, né? Que muitas vezes as pessoas passam por alto e não dão A devida importância, né, a irmão? devida importância, né? Então, né? Obrigada mais uma vez. Então, fique à vontade, por favor, para nos fazer a meditação dessa noite. Tá bom. Irmãos, você que está aqui nessa noite, qual foi a primeira tentação que ocasionou a miséria e o sofrimento para o nosso mundo? A primeira tentação foi de Adão e Eva ali, relacionado com alimentação. A segunda tentação, depois de 4.000 anos, foi com Jesus. E qual foi a primeira tentação de Jesus frente a frente com o grande inimigo? Foi através da alimentação. Lembra lá no campo da tentação em Mateus 4? Se tu és o Filho de Deus, faça que essas pedras se transformem em pães. Irmãos, naqueles dias, Jesus estava com uma fome tremenda. E a senhora White diz que Jesus, ao olhar para aquela pedra em formato de pão, você imagine, né? Mas Jesus venceu. Sabe, queridos, Jesus venceu para dar o exemplo para nós, que nós também podemos vencer. O livro Temperança diz assim, ó, página 12, capítulo, parágrafo 2, diz, o início da temperança. Satanás reuniu seus anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer ao máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-lo-ias em veneno que arruinaria as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Sabe, irmãos, aquilo que Deus fez é bom. A uva, né? Os alimentos naturais, o cardápio lá em Gênesis, que Deus deu para o homem se alimentar, sabe? Satanás, ele arruinou. Agora, irmãos, com a entrada da industrialização, o mundo está comendo incorretamente, tudo errado. Sabe, queridos, e diz que Satanás reuniu seus anjos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. E diz aqui na página 13, os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com os homens e afetar-lhe a vida no recôndito. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso diminui a resistência das forças vitais. Irmãos, vocês sabem que tudo que nós comemos se transforma em sangue. Sangue bom, saúde boa. Sangue ruim, doença. Irmãos, hoje nós nunca... Eu saio daqui de Alambari, vou até Itapetininga, e pelo caminho eu encontro muitas drogarias. Nós nunca vivemos uma época de tanta drogaria, né? O nome já diz tudo. Irmão, Satanás, ele está agindo na área da alimentação. Tudo que é industrializado está matando o povo hoje, irmãos. Irmão, se nós não tiver domínio próprio e controle sobre a alimentação, fatalmente nós vamos perecer. Sabe, irmãos, diz que o peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Tem um pensamento da senhora White, diz que nós vamos ter uma fé que suporte o cansaço, a demora e a fome. Quanto tempo eu e você aguenta sem ficar sem comer, sem se alimentar? Você já percebeu?
Irmãos, outro dia, nos 10 dias de oração e jejum aqui na igreja de Arambari, nós ficamos das 6 da manhã às 4 da tarde. Eu vou confessar para vocês que não foi fácil. E aí eu percebi, irmãos, quão frágil eu sou. Eu fiquei das 6 da manhã às 4 da tarde, sem comer nada. E não foi fácil. E eu percebi o quanto eu sou frágil. E diz, irmãos, os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são o único meio pelo qual o céu pode se comunicar com os homens. Sabe, irmão, se nós não tivermos saúde, como é que nós vamos louvar a Deus? Como é que eu vou estudar a Bíblia? Como é que eu vou sair para dar um estudo bíblico? Irmãos, essa geração, elas comem 24 horas sem parar. Sabe, queridos, o ardil de Satanás para arruinar o plano da salvação. Satanás estiver em guerra com o governo de Deus desde que começar a rebelar-se. Seu êxito em tentar Adão e Eva no Éden, introduzir o pecado no mundo, tornar ousado, e esse arqui-inimigo, ele se jactanciara orgulhosamente aos anjos celestes de que, quando Cristo aparecesse tomando a natureza humana, seria mais fraco do que ele, e que ele havia de vencê-lo por seu poder. Satanás se alegrou, irmãos, porque ele sabia que Jesus ia vir em forma humana. E ele falou, agora eu vou vencer Jesus. Irmãos, desde quando Jesus nasceu na manjedoura até o Calvário, Satanás ficou no encalço de Jesus. E na luta ali, na tentação no deserto, a primeira tentação de Jesus foi através da alimentação. Sabe? Exultou de que Adão e Eva no paraíso não lhe houvesse podido resistir a insinuações quando apelara para o seu apetite. Os habitantes do mundo antigo, ele vencera da mesma maneira, pela condescendência com a concupiscência, apetite e as paixões corruptas. Sabe, irmãos, em todas as gerações, Satanás tenta o homem a comer demais. Irmãos, as pessoas estão comendo coisas que não é do agrado de Deus. As pessoas estão comendo fora de hora. Sabe, irmãos, quando eu e você se alimenta de maneira errada, a doença fatalmente ela vai aparecer. E depois nós vamos ter que gastar dinheiro para ir na drogaria. Guarde bem essa palavra, drogaria, para encher de drogas. Comprar remédio. Remédio remedeia. Ele não cura. Irmãos, sabe, a doença ela entra através da boca. A doença ela começa através do intestino, irmãos, do estômago. Quantas doenças poderiam ser evitadas? Sabe, irmãos? Hoje tudo é mais fácil, industrialização. Hoje tudo vem com conserva. Hoje tudo vem com hormônio, formol. Sabe, queridos? Tudo enlatado, tudo mais prático. Irmãos, nos dias de Moisés tinha alguma drogaria? Nos dias de Abraão tinha alguma drogaria? Nos dias de Jesus, irmãos? Sabe, não existia, irmão. Diz que o alimento é o nosso remédio. O nosso remédio é o nosso alimento. Você que está aqui hoje, você quer ter saúde? Sabe, irmãos, esses dias eu plantei um pé de boldo aqui atrás na chácara. E olha, irmãos, esses dias eu não estava muito bem. De repente eu comecei a sentir um mal-estar. E aí eu fui lá, peguei umas folhinhas de boldo do Chile, bati no liquidificador e tomei. Irmãos, minha dor de cabeça foi embora, aquele mal-estar foi embora. Irmãos, o nosso alimento é a nossa saúde. Sabe? O nosso alimento é o nosso remédio. Sabe, queridos? E diz que
Satanás exultou de que Adão e Eva no paraíso não lhe podido resistir às insinuações quando apelara para o seu apetite. Sabe, queridos, Satanás vem ter com um homem da mesma maneira porque veio a Cristo, com suas irresistíveis tentações para condescender com o apetite. E ele conhece bem a força para vencer o homem nesse ponto. Sabe, queridos, hoje é uma tentação quando você entra no mercado, quando você entra numa padaria, quando você entra num restaurante. O que você escolhe para comer? Ou quando vai dormir, o que você escolhe para comer? Sabe, queridos, diz um ditado que nós devemos comer como um rei pela manhã, um príncipe ao meio-dia e à noite como um mendigo. Irmãos, nós não devemos abarrotar o estômago à noite, porque nós não vamos gastar energia, irmão. Sabe? E Satanás sabe aonde tentar nós, sabe aonde derrotar nós através da alimentação. Jesus venceu aquela batalha em Mateus 4, no campo da tentação, em nosso favor, irmãos. Sabe, queridos, quanto tempo você ficaria sem se alimentar? Quanto tempo você aguentaria um jejum? Você suportaria ficar 2, 3 dias sem se alimentar? Quanto tempo eu suportaria? A senhora White fala que nós vamos ter uma fé, irmãos, que suporte a fome, o cansaço e a demora. Sabe? Será que eu estou comendo adequadamente aquilo que Deus quer que eu me alimente? Sabe, irmãos, muitos na igreja hoje estão comendo erradamente. Sabe, irmãos, eu estou com quase 60 anos e não tomo nenhum remédio. A gente tem que plantar agora, irmãos, para colher lá na frente. O que você come agora é que vai fazer a diferença lá na frente. Sabia disso? Você que está aqui nessa noite, o que você está se alimentando agora é a que vai fazer a diferença lá na frente. Deus nos dá sabedoria para qual alimento nós pormos para nós ingerirmos. Sabe, queridos, e nos dias que nós estamos vivendo, Satanás está trabalhando através da alimentação. Irmãos, você já entrou no mercado e percebeu que tudo hoje é industrializado? Esses dias eu estava olhando o pão de forma que vende nos mercados. Irmãos, aquilo ali tem um conservante terrível, irmãos, para manter aquele pão 60 dias dentro do saquinho, sem murchar, sem endurecer. Vocês já imaginaram o formol que tem no leite de caixinha, irmãos, para manter ele 3, 4 meses ali? Terrível, irmãos. Sabe, queridos, agora você entende por que o câncer aumentou 200%, irmãos. Imagine você comendo fritura dia após dia, dia após dia. Imagine você comendo uma alimentação industrializada o ano inteiro. O que vai acontecer? Sabe, queridos? Você imagine você comendo fritura, irmãos. Sabe? Fritura, irmãos, é um dos índices que causa o câncer. O câncer, ele se alimenta do açúcar e de carne. 2 alimentos que alimentam o câncer. Irmão, você imagine comendo dia após dia esses alimentos. Aí vem os refrigerantes, irmãos, que é cancerígeno. Sabe, querido, dia após dia, pessoas tomando Coca-Cola, refrigerante. Sabe, queridos, como que vai estar preparado para passar um momento
de necessidade, como vai suportar um tempo de prova, de ficar sem se alimentar? Sabe, queridos, diz que o peixe morre pela boca e o homem também. Nós nunca vivemos uma geração tão doente como agora. Sabe por quê, irmãos? Dorme mal, come mal, a alimentação toda errada. Aí vem o estresse do dia a dia, a preocupação, a ansiedade, a depressão, irmãos, a doença do século, irmãos. Irmãos, o câncer, ele só está perdendo pelo infarto de miocárdio. Mas aí vocês podem ver, irmãos, o quanto o câncer tem evoluído e ganhado terreno. Porque, irmãos, as pessoas estão se alimentando de maneira errada. Queridos, e diz que Satanás triunfa em sua obra destrutiva. Satanás exulta ao ver a família humana mergulhada mais e mais profundamente no sofrimento e na miséria. E ele se alegra, irmãos, porque foi ele que é o causador. Ele está trabalhando, irmãos. Satanás reuniu seus anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. É ele, irmãos, que está. Olha para cá, irmãos. Eu vou dar um conselho para vocês nessa noite. Procure se alimentar o mais natural possível. E vocês vão ver a diferença na saúde. Esses dias eu estava tomando, sabe o que, irmãos? Suco de beterraba. Ele limpa o fígado. Eu estava tomando o meu suco verde, irmãos. Manjericão, hortelã e coentro para a próstata. Olha que maravilha, irmãos, não sinto mais nada. Agora à tarde eu estava trabalhando, eu estava tomando água com limão siciliano que eu tenho aqui na chácara. Irmãos, o conselho que eu vou dar para vocês nessa noite, em nome de Jesus, olha para cá. Procure se alimentar o mais natural possível. Evite o máximo os industrializados. Procure se alimentar o máximo que você puder natural, irmãos. Aquilo que Deus deixou, das hortaliças, das frutas, das sementes. Evite comer à noite, irmãos, alimentos pesados que vai abarrotar seu estômago e a mente. Sabe, queridos? Procure não tomar água em cima da comida, irmãos. Quando você toma água, se torna uma lavagem. E outra coisa, o estômago vai ter que o organismo vai ter que gastar energia para dirigir a água para depois fazer digestão. O suco gástrico é lavado, irmão. Não pode tomar água por cima da comida. Sabe, queridos? Um hábito errado que muitos adquiriram, tomar água líquido por cima da refeição. Irmãos, o conselho que eu dou para você, meu irmão, coma o mais natural que você puder. Quanto mais saúde você tiver, menos dinheiro você vai gastar na farmácia. Procure ler um livrinho de saúde. Sabe, queridos, aqui na chácara nós procuramos comer o mais natural possível. Sabe? Sangue bom, saúde boa. Irmão, tudo que nós comemos, irmão, se transforma em sangue. Agora você imagine jogando uma carga de industrializado no corpo todo dia, irmãos. Agora você entende por que os hospitais estão cheios, pessoas com enxaqueca, dor de cabeça, como é que vai ler a Bíblia, irmão? Pessoas com dor de estômago, sabe? Não tem condições de ler uma Bíblia. Irmãos, nós devemos plantar agora para colher lá na frente. Se eu plantar uma boa alimentação, eu vou colher saúde. E diz que Satanás, foi bem sucedido em desviar de Deus o mundo.
As bênçãos providas por ele em seu amor e misericórdia, Satanás transformou em maldição mortal, encheu o homem de forte desejo de tomar bebida alcoólica e de fumar. Esses apetites, não fundamentados na própria natureza, têm destruído milhões. Sabe, queridos, tudo que Deus fez, Satanás ele inverte para a destruição da humanidade. Sabe, queridos, nós precisamos entender tudo que nós comemos afeta a nossa mente. Sabe, queridos, 5 coisas que causam câncer: fritura, fermentação, tabagismo, álcool, açúcar. Sabe, queridos? Fermentação. E a carne, irmãos. Sabe, quando eu como variedade de alimento numa só refeição, causa fermentação. E uma vez feita a fermentação, vira em álcool. Sabe, queridos, ó, arroz, feijão, batata, salada, refrigerante. Aí vem a sobremesa. Irmãos, isso causa fermentação. E quando causa fermentação, você não aproveita as vitaminas do alimento. Por isso que o mundo está doente hoje, irmãos, porque está comendo errado. Sabe? De maneira errada. O apetite pervertido, toda hora comendo, irmãos, o estômago precisa descansar. Sabe? Queridos, diz que Satanás reuniu seus anjos caídos, a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. A intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas. Olha só, irmãos, e eu vou fechar e vou terminar com esse pensamento, grave bem aí. O segredo da estratégia do inimigo, a intemperança de qualquer espécie, embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas, mas consideradas comum. Irmãos, uma alimentação errada, eu não vou apreciar as coisas eternas. Eu não vou entender aquilo que Deus quer falar comigo. Olha que coisa, irmãos. Então, queridos, a intemperança de qualquer espécie embota os órgãos perceptivos, enfraquecendo tanto as energias cerebrais que as coisas eternas não são apreciadas. Irmãos, o único meio que o céu se comunica com nós é através da mente. O Espírito Santo fala através da mente para nós. Mas se eu e você estamos comendo em excesso, comendo os industrializados, que vai nos fazer mal, fatalmente nós vamos pagar as consequências. Eu volto a dizer para você que está aqui nessa noite, procure comer o mais natural possível, porque, irmãos, nós estamos nos preparando para voltar para o Jardim do Éden. Sabia disso? Eu e você estamos nos preparando para nós voltar para o Jardim do Éden, aquilo que Adão e Eva perdeu. E o céu começa aqui, irmãos. A alimentação tem muito peso sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa comunhão com Deus. O que nós comermos agora é que vai fazer a diferença lá na frente, se eu vou ter saúde ou se eu vou ter doença. Vocês entenderam? Que Deus abençoe você nessa noite. Procure se alimentar corretamente. Procure pegar os livros que Deus deixou de orientação para o povo de Deus nos últimos dias. Irmãos, coisa horrível é ficar doente,
é estar em cima de uma cama. Sabe, queridos? Os 8 remédios naturais que Deus deixou lá, lembra? Ar puro, né? Água, luz solar. Procure fazer exercício, caminhada. Procure cuidar mais do corpo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Olha quanta gente doente, irmãos, quantos hospitais aí não aguenta mais. Porque come de maneira errada. E aí, irmãos, vai gastar o pouco dinheiro que tem nas drogarias. E as coisas de Deus, irmãos, é tão simples. Sabe? Aqui, irmãos, na salada eu não coloco óleo, eu não coloco nada, irmãos, eu como a salada crua mesmo. Eu tenho uma horta aqui, irmãos, rúcula. A rúcula, ela traz muito benefício. Eu tenho, sabe o que eu estou tomando, irmão? Suco de couve, um dia sim, um dia não. Eu já senti a diferença. Sabe? Procure conhecer os sucos verdes para fazer uma desintoxicação do organismo, do fígado, para você ter mais saúde e percepção espiritual. Que Deus abençoe você nessa noite. É um prazer estar aqui com vocês. E grave bem na memória. Procure comer o mais natural possível, para que eu e você possamos ter mais saúde e possamos louvar o nome do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Irmã Alessandra, obrigado. Uma boa noite a todos vocês. Obrigado pelo convite, um grande abraço. Vou estar orando por vocês. Irmão Armando, a gente que agradece, mas por favor, antes de finalizar, ore por nós, por favor. Eu vou orar. É uma alegria conhecer vocês, viu? Nós somos uma família. E o importante, se nós tivermos saúde, irmã Alessandra, nós temos tudo. Se nós termos saúde, nós vamos ter a alegria de louvar a Deus, de manter comunhão com o nosso Deus. É ou não é? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome nessa noite, agradecidos porque aqui estamos em altar de família, juntos, ó Pai, uma parte da tua igreja reunidas para te adorar e louvar o teu santo nome. Senhor Deus, sabemos que nesses últimos dias, ó Pai, a alimentação está pervertida, a alimentação está contaminada, Pai, pelo arqui-inimigo Satanás. Mas, Senhor, aqui tem famílias querendo conhecer como se alimentar corretamente, como evitar as doenças, como obedecer a Ti, ó Pai, na área da alimentação. Mostra para cada família aqui nessa noite de uma maneira simples, ó Deus, que é somente eles olhando para as coisas naturais que o Senhor deixou, que eles possam, Senhor, ter uma alimentação saudável, para que eles possam ter saúde, para que eles possam ter uma vida feliz e alegre. Pai Santo, derrama Teu Espírito Santo sobre a sala dos Gebeonitas. Toma também o irmão Marçal em Tuas mãos, Pai. Cuida dele, entrego ele em Tuas mãos. A nossa irmã Alessandra, que está aqui à frente do trabalho. Sei com ela também, ó Deus, proteja ela, o irmão Douglas, a sua filha. Salva cada um de nós, ó Deus, estamos nos preparando para a volta de Jesus. Quantos aqui, ó Deus, estão desejosos de ver Jesus nas nuvens do céu? Salva, Pai, cada um que aqui está. Liberta cada um que aqui está tendo dificuldade nessa área, que possa alimentar corretamente, para a honra e glória do Teu nome. Eu entrego a cada um em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por sua vida. Amém, mamãe. Que Deus abençoe vocês. Sabe, eu tenho aprendido muito. Eu trabalhei 2 anos na área da comportagem e tinha banca de produtos naturais, de ervas. E aqui eu tenho, na chácara, eu procuro plantar todo tipo de erva e legumes e verduras, sabe? Então, irmãos, é um privilégio. Nem todos têm esse privilégio, mas você pode ter a sua horta aí na sua casa mesmo, nos vasinhos, e vocês vão ver que maravilha. Até uma distração, viu?
e depois vai estar colhendo. Procure cultivar a hortinha aí em casa, mesmo no apartamento. Tem um espacinho lá reservado. Que Deus abençoe vocês. Irmã Alessandra, até a Amém. próxima vez. Um grande abraço, viu? Obrigado, querido irmão Armando. Deus abençoe você, a Silvia, toda a família aí. Para quem não conhece, o irmão Armando é esposo da nossa querida irmã Silvia, e eles dirigem aí o grupo Atalaias, que todos os dias aí tem o ano bíblico, junto com o Espírito de Profecia, às 20 horas, né, irmão Armando? 8 horas começa, e temos aí a classe bíblica na quinta-feira, das 7 às 8, né? E estamos aí na missão de pregar o Evangelho e se preparar para a volta de Jesus, né? Como todos vocês estão aqui nesta noite, o nosso propósito é um só: estar preparado para a volta de Jesus, né? Um grande abraço. Amém. Muito obrigada, Deus te abençoe, viu? Muito obrigada Amém. mais uma vez. Obrigada a cada um aqui que você chegou. Deus abençoe. Colocou seu pedidinho ali no chat, vou estar recolhendo daqui a pouquinho os pedidos para estarmos orando. E se prepare aí, porque esse mês a doutora Ângela, que estará conosco também na próxima quinta, vai falar sobre a saúde digestiva. Veja só, o nosso querido irmão Armando já abriu aí nossa sequência, nossa série que vamos ter. Como o Espírito Santo é lindo, né? Como ele é maravilhoso e ele dirige todas as coisas, sempre, sempre de acordo com o que nós precisamos ouvir. Ele falou, já deu a introdução, e ela falou assim para mim: irmã Alessandra, que tema que eu falo? Eu falei assim: olha, fique tranquila, porque o Espírito Santo vai te dirigir. Aí ela me mandou a mensagem: vou falar sobre saúde digestiva. Veja, né? Deus é lindo demais, é maravilhoso o tempo todo. Então, nos vemos na próxima quinta. Orem, continuem orando por esse projeto, por cada um aqui da liderança, e nós estaremos orando por cada um de vocês aqui também. Uma boa noite especial aí, você, irmã Jurandira, irmã Luciana, Margarete, irmão Pedro, irmão Carlos, irmã Maria Messias, irmão Armando, a irmã Silvia, irmã Solange Marçal, Marizinha, Sara, beijinho na Lu pela gente, tá? Irmã Ilza, irmã Hernandes, irmã Rita Rios, irmã Maria Aparecida, irmã Neide, irmã Marionice, irmã Maria José, irmã Fátima Jesus, irmã Tiane, minha irmãzinha Domingas. Acho que eu falei o nome de todo mundo. Se eu não falei, vocês podem abrir o microfone e falar: Alessandra, você não falou o meu, viu? Deus abençoe vocês. Nos vemos quinta que vem. Irmã Alessandra, Oi, irmão Amém, Pedro. Liz. Amo vocês. Obrigada, irmão Armando. Nós também chamamos, querida Margarete, vamos combinar para você vir aqui também, viu? Já estamos com saudades. Ô, Liz, depois você me responde lá, que você me deu um oi, eu te respondi, você não viu ainda. Pode deixar, que eu vejo sim. Olha, e acompanhe amanhã cedo, voltamos à sequência do ano bíblico juntamente com a família Emanuel, onde vamos ter ali os áudios, e de noite vamos ter o ano bíblico que é passado na família Emanuel. Então, se você está perdendo, como é o meu caso, não se preocupe, que vamos poder acompanhar aí. De manhã o ano bíblico, e de tarde, pelo final da tarde, teremos os comentários do ano bíblico, seguindo a sequência que está sendo seguida na família Emanuel, tá bom? Fiquem todos com Deus. Oi, pode falar, irmão Pedro. irmã Alessandra, eu quero agradecer a vocês que puderam ir lá me ver pegar na sala do Armando. Eu estava lá pegando. Eu vi, tive que sair que eu estava resolvendo umas coisas, mas eu vi lá. Deus seja louvado por sua vida, viu, irmão Pedro? Eu que agradeço que vocês foram lá, mas acabou rapidinho para nós ir pegar. Irmão Pedro, o senhor é bênção, viu? Deus te abençoe aí. Ficamos felizes que está melhor, recuperado já. Louvado seja Deus por isso, viu? Eu que agradeço e que eu amo vocês também. Nós também, irmão. Irmã Noca, fica com Deus. Nos vemos